Deus quer usar você. Ele tem uma intenção em mente para a sua vida, seja causar impacto em sua carreira, ou pregar o Evangelho até os confins da terra, ou de qualquer outra maneira que ele julgar adequada. Ele quer usar você. Porém, mesmo com isso, nem todos passam no teste de Deus. Isso é porque quem vai ser usado por Deus será testado, e nem todos passam no teste. Como diz a Bíblia, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A verdade é que o chamado de Deus vai custar caro, e poucos são capazes de arcar com o custo. Todos os homens que andou com Deus pode ter enfrentado vários testes antes de ser usado por Deus. A fé em si é um teste de sua confiança em Deus, porque exige total dependência de Deus, confiando que Ele trará o melhor de qualquer situação que você enfrentar. Um certo jovem queria seguir Jesus e ser um de seus discípulos, mas pediu permissão para primeiro enterrar um parente. Jesus disse a ele para deixar os mortos enterrarem os mortos. Naquele momento, ele foi tentado a escolher entre o amor de seus parentes e a preocupação com a opinião dos homens em seguir Jesus. Um jovem rico também aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe qual era o maior mandamento. Jesus lhe disse então qual que era. Depois pediu-lhe que vendesse sua propriedade, desse aos pobres e o seguisse. O rico saiu triste. Ambos os homens foram testados antes que pudessem se tornar discípulos de Jesus. Para que você seja usado por Deus, você pode passar por testes, e é importante que você esteja ciente desses testes. Abraão enfrentou diferentes testes em sua caminhada com Deus. Deus queria usar Abraão para levantar uma nação que se ajustasse a ele, que fosse separada e usasse seus descendentes para dar à luz ao Messias. Isso teve um preço. O primeiro teste que Abraão enfrentou foi que Deus o instruiu a deixar sua família e a terra que ele conhecia, para ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão era bastante maduro em idade na época e, portanto, provavelmente tinha algumas propriedades naquela terra que não poderia levar consigo, e ele não poderia levar sua família junto. Isso poderia ter sido difícil para ele, porque não teria sido compreendido por sua família e eles nem sabiam para onde ele estava indo. No entanto, Abraão obedeceu a Deus e recebeu muitos convênios de Deus como resultado de sua obediência. O maior teste que Abraão deve ter enfrentado foi o teste de seu filho Isaque. Ele teve que esperar muitos anos para receber seu filho Isaque, que Deus lhe havia prometido. Sua esposa e ele já estavam bem avançados em idade, e Isaque era um bebê milagroso. Imagino que Abraão deve ter adorado muito Isaque. No entanto, Deus o instruiu um dia a levar Isaque e sacrificá-lo a Deus. Abraão deveria matar o filho pelo qual esperou muitos anos, seu consolo e a evidência física da promessa que recebeu. No entanto, Abraão levou Isaque para a montanha e ia sacrificá-lo. Ele deve ter sido dominado pela dor, mas escolheu obedecer a Deus. Deus o impediu de dar seu filho como sacrifício e deu a ele um animal para sacrificar em seu lugar. O coração e a sinceridade de Abraão foram muito testados, mas ele passou. Ele foi muito usado por Deus e ele é chamado de pai da fé. Há muitas outras pessoas que passaram por muitos testes antes de serem usados. Você precisa ser confiável. A agenda de Deus está além de sua vida, e se você cometer um erro, pode prejudicar muitos outros também. É por isso que você passará por testes que provarão sua fé. Deus não nos tenta, mas Ele nos testa. O fim de uma prova é para que sua fé se fortaleça, e você confie mais em Deus. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Agora, vamos às 5 maneiras pelas quais Deus testa você antes de usá-lo. Ele testa você através de seus desejos e tudo o que você mais ama. Deus pode testá-lo através de seus desejos e do que você mais ama. Quando você recebe o que mais ama, Deus pode pedir que você o submeta a Ele. Esse é um grande teste, porque exigirá um esforço em sua confiança em Deus e porque Deus não pode dar nenhuma explicação. Pode ser qualquer coisa, e Ele pode fazer com que você deixe para ver quem você mais ama, a si mesmo, ou seja lá qual for o seu desejo. Outra maneira de Deus nos testar é concedendo nossos desejos. Como reagimos quando recebemos o que realmente amamos?
ainda amaríamos a Deus ou nosso amor por aquela coisa nos consumiria? Deus deu o filho a Abraão depois de muitos anos de espera, mas pediu-lhe que sacrificasse seu filho para saber se o filho havia ocupado o lugar de Deus em seu coração. Para muitos de nós, as coisas mundanas nos encheram tanto de prazer que se tornaram como um bem em nossos corações. Se quisermos andar com Deus e sermos usados por Ele, nenhum outro Deus deve existir em nossos corações. Qualquer coisa pode se tornar um Deus. Seu programa de TV favorito, seu trabalho ou qualquer outra coisa. Desde que você dê a essa coisa prioridade sobre Deus em sua vida, essa coisa é um Deus. Ele testa você dando-lhe instruções. Outra maneira de Deus testar você é dando-lhe instruções. Ele usa isso para testar sua obediência. Pode ser uma instrução aleatória que não faz sentido para você, e pode ser uma instrução que fará com que você sacrifique o que você ama. Muitas vezes, as instruções de Deus podem nem vir com explicações, e assim você pode não entender a justificativa para a instrução, mas é importante que você obedeça a ele, porque isso aumentará sua confiança nele. Por mais difícil que pareça, a obediência sempre vale a pena. O preço da desobediência é não cumprir a vontade de Deus. Deus não pode usá-lo se você mostrar que é desobediente. Se você não for obediente agora que ele ainda não usou você, então não há garantia de que você será obediente quando ele usar você. Além disso, para ser usado por Deus, você tem que seguir as suas instruções, porque é nas suas instruções que você encontra os seus milagres. Muitos dos milagres que Jesus realizou tiveram instruções executadas antes de acontecerem, e algumas dessas instruções podem não parecer tão importantes. No entanto, é obedecendo a essas instruções que a sucção é realizada. Um exemplo foi o cego que Jesus pediu para lavar os olhos na piscina de Siloé. Imediatamente, ele obedeceu às instruções para a sua visão. Seus milagres podem estar esperando nas instruções que você recebeu. Ele testa você confiando pouco em suas mãos. Deus pode testá-lo entregando pouco em suas mãos. A Bíblia diz que aquele que é fiel com pouco, muito será acrescentado a ele. Se você não pode ser fiel com pequenas coisas, então você falhará absolutamente quando Deus colocar grandes coisas em suas mãos. É por isso que Deus observa como você lida com as pequenas coisas, para ver se você pode lidar com as grandes. A fidelidade é uma virtude necessária para aqueles que serão usados por Deus, e só pode ser testada estando com pouco em suas mãos. Portanto, não despreze as pequenas coisas, elas determinam o seu futuro. Davi fez bem em cuidar do rebanho de seu pai. Foi mais fácil para ele lidar com a liderança porque aprendeu muito com isso. José poderia facilmente administrar os recursos do Egito, porque ele havia administrado os recursos na casa de Potifar anteriormente. O que você está fazendo agora pode não parecer importante, mas pode afetar o seu futuro. Ele te testa, fazendo você passar por situações difíceis. Deus pode testar você, fazendo você passar por situações difíceis, para ver se você ainda o defenderá, mesmo quando for difícil. Seu coração e motivação podem ser revelados quando você enfrenta o sofrimento. Se você desistir de Deus, terá falhado no teste. Sua situação difícil pode ser simplesmente um teste para ver o que está em seu coração, porque Deus está realmente interessado em sua motivação. Ele testa você, dando-lhe um certo nível de conforto e riqueza. Deus pode testá-lo, dando-lhe uma medida de riqueza para ver se você vai virar as costas para ele simplesmente porque você está confortável. Esse também é um teste de seu coração para ver se Deus ainda será a prioridade quando suas necessidades forem satisfeitas. É quando você passa nesse teste que mais pode ser adicionado a você. Esses são os 5 testes que Deus pode dar a um homem que ele deseja usar. É importante, se você se deparar com algum deles, passar por eles se quiser ser usado por Deus. Que Deus te abençoe. Amém.